Na época, em 2016, houve uma dúvida imensa no sentido de que, se os ativos precisam ser lícitos, uma vez apresentada a DERCAT, a declaração de adesão ao RERCT, ao regime de regularização, deverá o contribuinte fazer a prova da origem lícita dos recursos? Essa foi uma dúvida imensa na época. E o que se assentou ao longo do tempo foi que a apresentação da declaração pelo contribuinte, ela é de uma fotografia da situação patrimonial e a Fazenda, o governo, uma vez suspeitando de irregularidade, o governo deve fazer a prova. Ou seja, não o contribuinte precisar, uma vez notificado, ele apresentar a prova da origem lícita dos recursos, mas o governo devendo invalidar a declaração do contribuinte a partir das provas que ele próprio apurou. Claro que isso é uma coisa peculiar, porque desde 2009 o governo brasileiro vem dialogando em organismos multilaterais, a partir de provocações dos Estados Unidos e da União Europeia, de troca de informações entre eles. Inclusive, isso gerou uma série de programas de regularizações cambiais e tributárias em vários países diferentes. Na América Latina, na Europa, houve também esses programas de regularização. Então, isso é um conforto para o contribuinte. Nós mesmos ficávamos em dúvida se determinadas operações seriam interpretadas como lícitas ou não lícitas pela administração pública, mas ao final e transcorrido o prazo de 5 anos que o governo tem para revisar essa declaração aqui, não houve essas provocações por parte da administração pública. Então isso foi um alívio imenso. Eu acho que isso ratifica esse sentimento de que a gente pode olhar com bastante tranquilidade para esse procedimento aqui, que tem um viés extremamente arrecadatório por parte do governo. Um viés de arrecadar, não um viés de perseguir. Porque, de fato, contribuintes deixaram de aderir ao programa desconfiados do governo, sem saber o que o governo faria de posse dessas informações, mas essas dores de cabeça de fato não vieram. É importante destacar, Carlos, que o prazo é exíguo. Nós temos 90 dias a contar da sanção da lei, que se deu no dia 16 de setembro agora. Quer dizer, o contribuinte que dispõe de ativos não declarados, ele pode regularizar até 15 de dezembro. Como na prática, e nós vivemos esse problema em 2017 de uma maneira bem intensa, varando até madrugadas por questão de fuso horário, em reunião, te lembra, Alexandre? Com gerentes e diretores de bancos na Suíça e em outros países, né? Para que nós pudéssemos fazer isso até a meia-noite do último dia de abertura do prazo. Foi um estresse. Então, a recomendação é que o contribuinte que tenha o interesse em regularizar o faça o quanto antes. Aliás, o nosso recado bastante enfático é que todos o façam. Tá? Nós estamos num mundo hoje que não aceita mais a existência de ativos ilegais por aí, em países distintos do da residência, do domicílio do titular desses bens. Há uma série de tratados internacionais, convênios, e que vão se tornando cada vez mais sofisticados, com o desenvolvimento de ferramentas de tecnologia. Temos aí até inteligência artificial, que seguramente em seguida vai ser incorporada nessas buscas, né? A legislação, ela inova bastante ao permitir a regularização de ativos dentro do país. A instrução normativa que trata, eu vou só exemplificar aqui, eles trazem depósitos bancários, certificados em conta bancária, cotas de fundos, ou seja, investimentos financeiros que se deixou de declarar, ou até recursos que foram herdados mesmo, não foram declarados, uma vez herdados, foram doados, não foram declarados nesse contexto também. Operações de empréstimo, recursos de qualquer natureza de operações de câmbio mantidos no exterior, recursos e bens de qualquer natureza integralizados em empresas, né? Então aqui tem uma outra questão importante. Não é só para pessoas físicas, pessoas jurídicas também vão poder fazer regularizações. E aliás, mais uma observação, não se trata só dos bens que são de titularidade do titular. Se tu fores o beneficiário desse ativo, também poderá ocorrer a regularização.
Então, daqui a pouco, determinado contribuinte tem valores em nome de terceiros, nome de laranjas, poderá também obter a regularização. E a extensão do afastamento das consequências criminais toca ao próprio terceiro, ou seja, ele se vale também da vantagem de afastamento dessas questões de crimes. Então, notem que é um programa muito abrangente para passar a régua com relação ao passado e fazer uma regularização bonita com relação ao futuro. Isso é especialmente importante por causa da cultura que se tem até nos estados do sul do país, na medida em que, desde a década de 90, se tem essa questão da falta de credibilidade da moeda brasileira e, por isso, se havia essa tentativa de reserva de valor em bancos uruguaios, paraguaios, em moeda forte, e é conhecido o fenômeno de pessoas de Porto Alegre, Santa Catarina, que iam de carro buscar o seu patrimônio para trazer para o Brasil nesses contextos, né? Então, bem abrangente, mas só para concluir aqui, ativos intangíveis como softwares, copyrights, know-how, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis sujeitos a registro geral, até mesmo quando em alienação fiduciária. Então, quer dizer, comprou com alienação fiduciária, não declarou, mesmo assim vai poder regularizar normalmente. Então, vão ser objetos de regularização todos os bens existentes, e aqui eu acho que é o ingrediente importante, existentes em 31 de dezembro de 2023. Então, todo aquele patrimônio amealhado até 31 de dezembro de 2023 poderá ser regularizado. As condições de regularização vão ser o pagamento do tributo de 15% e mais uma multa de 100%, totalizando uma despesa de 30%. Isso daqui é extremamente vantajoso, porque digamos que se esse contribuinte ele é capturado com um patrimônio não declarado, ocorre essa presunção de renda sobre esse patrimônio. Então, sobre esse patrimônio na pessoa física, tu já tem ali 27,5% e tu ainda vai ter as penalidades, que podem chegar a 75%, 150% ou até 225% na hipótese de fraude e falsificação documental. Então, é uma oportunidade para poder passar essa régua.